Este é o segundo vídeo sobre o Saci, de Monteiro Lobato, que é o livro-tema da competição Mirim 4 da Olimpíada de Literatura. Eu quero ler com você uma passagem muito intrigante, muito interessante, que está ali no capítulo 13. O Saci e o Pedrinho começam a falar sobre algumas coisas. Mais ou menos no meio do capítulo 13. Sim, mas neste ponto você tem razão, Saci. Mas que é que faz todas essas vidinhas viverem? Está aí uma coisa que minha cabeça não compreende. Ah, isto é segredo dos segredos, respondeu o Saci. Nem nós sabemos, mas o que acontece é o seguinte: dentro de cada criaturinha, bichinho e plantinha, há uma força que a empurra para a frente. Esta força é a vida. Vida com letra maiúscula aqui, tá bom? Quer dizer que vida não é só qualquer vida, mas é a vida, né? É um nome, né? Como tem o João, tem a vida. Empurra e diz no ouvido das criaturinhas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. É ela que faz o pernilongo ir picar as pessoas. E aí ele continua, o Saci continua explicando, né, que essa vida é um tipo de instinto, né? Você não sabe como, mas ela está ali, né? Então o pernilongo não sabe exatamente, ele não aprende a picar, mas ele tem que picar. A vida leva ele a fazer isso, né? Passa alguns parágrafos ali e o, o Pedrinho fala o seguinte: e morrer? Que é morrer? A vida então acaba como a gasolina do automóvel? E o Saci responde: a vida muda-se de um ser para outro. Quando o ser já está muito velho e escangalhado, a vida acha que não vale mais a pena continuar lidando com ele e abandona-o. Vai movimentar um novo ser. A fada invisível diverte-se com isso. Pedrinho ficou muito impressionado. A fada invisível também morava dentro dele e o empurrava para frente. Era quem o fazia ter fome e comer. E aí continua falando sobre o que o Pedrinho faz, né? E então a fada torceria o nariz um dia e enjoar-se-ia dele. Sabe que mais, senhor Pedrinho? Você está um caco velho e eu não gosto disso. Vou procurar outro ente. E abandoná-lo-ia. Quer dizer, iria abandonar o Pedrinho um dia. A vida iria abandonar o Pedrinho um dia. E ele então morreria. Essa ideia entristeceu o Pedrinho, porque a ideia que não entristece ninguém é bem outra. É a ideia de não morrer nunca, nunca. Conversou a respeito com o Saci. Ora, disse este, o que morre é o corpo só. A parte em nós a parte que em nós tem menos importância. A grande coisa que há em nós e nos diferencia das pedras e dos paus, que é a vida. Vida com letra maiúscula. E essa não morre nunca, muda-se de um ser para outro, tal qual a eletricidade, quando a pequena bateria daquela lâmpada elétrica que você tem se descarrega, a bateria morre. Mas morreu a eletricidade? Não, apenas mudou-se. Saiu daquela bateria e foi para outra. Ou foi para as nuvens, ou foi para onde quis. Assim como a eletricidade não morre, a vida também não morre. A vida é uma espécie de eletricidade. Mas eu não queria que fosse assim, lamentou Pedrinho. Tenho dó do meu corpo. Estas mãos, por exemplo, disse ele, abrindo-as. Estou tão acostumado com elas, desde pequenininho, que estas mãos fazem tudo o que eu quero e fico triste de lembrar que um dia vão ficar paradas, mortas. Pior do que perder as mãos é perder os olhos, disse o Saci. Já reparou como é triste não ter olhos?
continuando, pulando algumas partezinhas. Pois quando a fada invisível abandonar o seu corpo, Pedrinho, seus olhos vão ficar cegos. E depois ele fala o seguinte: bobo, o que nesses seus olhos enxerga não são os olhos, é a fada invisível que há dentro de você, ou seja, a vida. A fada é como o astrônomo no telescópio, e os olhos são como o telescópio do astrônomo. Qual é o mais importante, o telescópio ou o astrônomo? É o astrônomo, disse Pedrinho. Pois então, alegre-se porque o astrônomo não morre nunca. O telescópio é que desarranja e quebra. Bom, então o Saci tem essa ideia de que nós todos vamos morrer e não podemos ficar tristes, porque a vida vai continuar, a vida sempre vai continuar. Eu não sei se você teve essa impressão, mas mesmo assim é de ficar triste, correto? Porque tudo bem, a vida vai continuar, mas eu não sou a vida é algo mais, né? Então, isso daqui é um jeito de ver a vida e a morte que o Monteiro Lobato, o autor do livro, colocou na boca do Saci. Eu quero ler para você um outro jeito de ver a morte, que é o que está no livro, um dos contos que caiu nas nossas competições passadas, que é o da Pequena Sereia. Perceba, o conto da Pequena Sereia não é que ele não está todo como... deixa eu mudar minha frase, desculpe. Quando a gente assiste o filme da Pequena Sereia, tanto o antigo quanto o novo, quando a gente lê a maioria dos contos da Pequena Sereia, as pessoas simplificaram, a gente lê uma versão simplificada deste conto. Okay? Se cortaram várias partes importantes. E se cortou uma parte importantíssima, que é a parte de por que a Pequena Sereia quer se tornar humana. Geralmente a gente acha que a Pequena Sereia quis se tornar humana para ficar com o príncipe, né? Mas na verdade, no conto original, que é escrito, aqui eu tenho o livro, né? O Anderson, que escreveu o conto original, a Pequena Sereia, ela queria se tornar humana. Tudo bem, ela era apaixonada pelo príncipe, mas principalmente porque ela queria ter uma alma. As sereias não têm alma. Isso significa que elas vivem 300 anos, depois viram espuma do mar, acabou tudo. E perceba, nesse caso, a Pequena Sereia ia ter que se contentar com a explicação do Saci. Olha, eu vou virar espuma do mar, mas a vida vai continuar, outras pessoas vão ter vida, outras sereias vão ter vida e assim por diante. Só que acontece que a Pequena Sereia não se contentou com isso. A Pequena Sereia soube que os humanos tinham uma coisa muitíssimo especial, que é o quê? É uma alma imortal. Ou seja, a pessoa vai viver para sempre. O ser humano vive para sempre. E aí, nós não estamos falando da vida, como o Saci falou, como se fosse essa eletricidade que está em tudo quanto é lugar e todo mundo morre e essa eletricidade continua. Não, nós estamos falando de cada pessoa. O João tem uma alma imortal, a Maria tem uma alma imortal, o José tem uma alma imortal, cada pessoa. E é isso que a Pequena Sereia quis. E é por causa disso que a Pequena Sereia, no conto original, faz o sacrifício enorme de ter a própria língua cortada. E é por isso, mais do que pelo amor do príncipe, que ela decide virar humana. Né? Bom, eu não vou contar o conto inteiro para você, porque eu quero indicar muito, muito mesmo que você leia esse conto. Né? É só procurar uma edição que tenha pode ser até essa edição aqui da Príncipes, ok? Que tem o conto original, do Anderson. Ou Anderson. Mas eu só quero dizer para você que no final ela conquista a perspectiva de ter uma alma imortal. E é essa toda a felicidade do conto, tá bom? Tem um outro conto que caiu
que foi o tema de uma das nossas competições anteriores, que é a Rainha de Gelo, né? Ou a Rainha de Neve, ou Rainha da Neve, dependendo da tradução. Este conto tem exatamente a mesma coisa, né? Bom, também quero aconselhar você a ler este conto, ele é maravilhoso. Se você quiser, você entra no nosso site depois, você pode até fazer a prova, que foi a competição, que foi uma das competições passadas, né? Mas acontece a mesma coisa. Tem um personagem principal, ele se esquece da palavra eternidade. Isso é um problemão no conto, tá bom? Bom, é claro, a gente poderia continuar. Eu tenho mais um conto para indicar para você, que é um conto do Oscar Wilde chamado O Gigante Egoísta. Bem facinho de encontrar, que também tem um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nesses 3 contos que eu indiquei para vocês, nós temos uma concepção diferente da continuidade da vida. Para o Saci, a vida continua e todos os humanos morrem. Então a vida é impessoal. Ela não. É isso mesmo, a eletricidade. Você não conversa com a eletricidade, correto? Então ela é impessoal nesse sentido, não é uma pessoa. Nos outros contos que eu falei para você, que eu mencionei, a vida é pessoal. É a pessoa mesmo, eu, Tiago, Kondajeski, que vivi tanto tempo, que tive tantos filhos, que trabalhei nas Olimpíadas de Literatura. Eu mesmo que vou continuar vivendo.